Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia nessa manhã, terça-feira, dia 27 de julho. Está começando agora o programa Encontros de Fé de Gravataí, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até 15 para as 9, 8h45. Nós estaremos encerrando o programa, mas estamos iniciando nesta terça-feira, nessa manhã, alegres, felizes, bênção de Deus. Desafios, lutas, muitas coisas muitas vezes nos cercam para nos tirar daquilo que é muitas vezes que são muitas vezes as promessas de Deus, mas nós precisamos manter a confiança e a certeza que temos um Deus que age em todo o tempo. Então, nesta terça-feira,
dia 27 de julho, final do mês. Nós já passamos da metade do ano e nós estamos aí alegres, contentes com aquilo que Deus tem feito mais uma vez. Então, meu muito bom dia a todos que estão nos assistindo nessa manhã. Nós estamos aí iniciando o programa, alguns irmãos estão entrando, começando a clicar ali no link, receberam nessa manhã fria, que já mudou totalmente, né? Mudou totalmente o cenário do tempo da nossa cidade, do nosso estado, e por que não dizer a metade praticamente do país, né? Nosso país que é um país continental, um país que é enorme, grande, e nós temos uma diversidade de temperatura, né? A questão do clima em vários estados. Mas a promessa da questão do clima, né? Dos meteorologistas, é que o tempo, a temperatura vai despencar mesmo, já está acontecendo. Nós iniciamos nessa manhã com 11 graus de temperatura, agora entrei no celular aqui há pouco, está aí 11 graus de temperatura e à noite vai cair para 4, 5 graus. Então, meu bom dia gelado para vocês na questão do clima, mas meu bom dia abençoado para você que nos assiste, aos irmãos que estão aqui na técnica, o Joãozinho, né? O outro irmão, como é que é o nome? O Gabriel. Desculpa, Gabriel. Gabriel, a gente se vê, tal, mas os nomes, alguns jovens eu ainda não gravei, mas um bom dia para ti. Deus abençoe a tua vida, ao Joãozinho que está na técnica, aos demais que nos assistem nessa manhã, né, em especial os irmãos do Parque dos Anjos Barra Centro, né, e todas as outras localidades, aqueles que estão em outros estados também, né? Você que está nos assistindo de outro estado, pode colocar um comentário aqui. Nós vamos daqui um pouquinho já ler quem está conosco, vamos aqui citar alguns pedidos de orações, né? E você vai pedindo ali, coloca o pedido de oração perto do final, nós vamos orar, no finalzinho do programa, vamos orar. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa manhã, tem sido assim no programa aqui, os irmãos, né, têm recebido de Deus, pastor Márcio, pastor Adroaldo, uma equipe que está trabalhando, servindo a Deus, e nós vamos compartilhar uma palavra. Eu tenho uma palavra para você nessa manhã. Deus não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu da promessa ou das promessas que Deus tem para você. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã sobre a bênção de Zacarias. Está ali no capítulo 1 de Lucas. Eu vou lembrar você, às vezes nós perdemos a percepção, nós terminamos nos envolvendo com muitas coisas e perdemos a percepção que Deus ele pode nos abençoar a qualquer momento da nossa vida. O tempo não apaga aquilo que é a manifestação, né, do poder de Deus, e nem Deus se esquece das promessas que Ele tem para nós. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Talvez o teu dia que está iniciando, ele não seja tão promissor. E eu quero fortalecer a tua fé. Deus quer fortalecer a nossa fé a cada dia. Né? E você vai entender, eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da promessa de Deus para nós, e que Deus ele não tem tempo, não há tempo, né, que Ele não possa agir. Não tem, se é velho, se é jovem, se você acha que passou o tempo, eu quero dizer para você que Deus, Ele é poderoso para nos abençoar em todo o tempo. Então, vamos clicando, né, nessa manhã. Agora são 8h07 da manhã, né, 8h07 da manhã, eu quero dar continuidade neste programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, como eu falei, das 8 até 8h45, e nós temos na segunda noite, nós temos nosso programa We Young, programa jovem. Ontem eu cliquei, sabe, João e Gabriel, nós estávamos no seminário aqui à noite, e eu cliquei ali, os irmãos estavam aqui, tu estavas, né, junto com, era você, isso mesmo, era você e o Vitor, né? E eu entrei ali um pouquinho para, né, não dispersando do seminário, mas percebendo assim que também, às vezes, essa questão do seminário tirou um pouquinho os jovens, né? Porque os jovens estão participando do seminário. Alguns irmãos, puxa, mas tão pouca gente assistindo o seminário, o programa, mas é que, de certa forma, há uma certa disputa da audiência, porque os jovens estão assistindo o seminário. O pastor Márcio ontem
falando, né, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós tivemos ali um esclarecimento um pouco maior sobre isso, e nós estivemos ali aprendendo um pouco mais. Então, o programa Ui Yong de próxima segunda-feira é retomada a questão da oração no congregar, em cada localidade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né, e o programa, os jovens aí vão estar mais envolvidos ainda. Então, tem sido bênção de Deus, nós estamos trabalhando, né? Ontem tivemos o encerramento do nosso seminário. Foram 4 semanas, onde estivemos aprendendo um pouquinho mais. Nós falamos na primeira semana, eu estive ministrando na primeira segunda-feira do seminário, sobre o cânon, a constituição dos livros da Bíblia, como foi constituído. Depois, a segunda ministração, nós ouvimos o pastor Adroaldo, foi bênção de Deus, né? Nós ouvimos sobre os sacramentos, Santa Ceia e batismo. E também, a terceira aula, tivemos o pastor Christian Nog, apresentando para nós aí algumas questões muito importantes, né? A gente teve recebendo de Deus, através da palavra, aquilo que é a graça, falando sobre a graça, falando sobre o pecado, e podemos aprender um pouquinho mais. E ontem à noite o pastor Márcio falou sobre a obra do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, na verdade, entrou em alguns pontos muito importantes em relação aos dons, em relação àquilo que é a capacitação do Espírito, o que é o Espírito Santo, na verdade, e a gente pôde aprender um pouquinho. Muito bom, isso é bênção de Deus. Então, continue conosco, vai nos assistindo aqui, né? Temos algumas pessoas conosco, já entrando aqui na live. Agora são 8h10, né? 8h10. Eu quero só fazer menção de algumas pessoas. Aqui no programa é algo muito interessante, porque a gente, quando vem para o programa, a gente pensa assim, eu tenho 45 minutos para falar. Você que está me assistindo aí, às vezes para alguns que estão assistindo pode parecer muito tempo, mas para nós que estamos aqui, a gente vem, eu tenho 45 minutos para falar. Senhor, o que eu vou ministrar hoje? O que eu vou falar hoje para a igreja que está nos assistindo através da live, né? Os irmãos, as irmãs, alguém que está numa expectativa de uma palavra, e a gente pensa, né? Puxa, o que eu vou... Mas eu quero dizer para vocês, passa muito rápido. A gente tem algumas coisas para falar e a palavra. Então, eu quero fazer menção aqui dos irmãos, e eu já vou falar sobre as reuniões, e eu vou logo em seguida entrar na palavra. Tá? Nós vamos logo, daqui a um pouquinho já uma canção, uma breve canção, e eu vou voltar com a palavra. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão que não podemos perder de vista em nenhum momento aquilo que são as promessas de Deus. Nós não podemos perder esta percepção de que Deus pode nos abençoar a qualquer momento da vida. A qualquer momento. Eu quero trazer um texto aqui para abrir o entendimento em relação a isso, porque nós podemos nos envolver com muitas coisas, até mesmo estarmos envolvidos na obra e não estarmos atentos que Deus pode fazer milagres a todo momento. Então, está aqui com a gente, quero aqui lembrar, fazer menção de alguns irmãos, irmãs que estão conosco, a Cláudia Antunes, nossa fiel ouvinte do programa. Deus te abençoe, Cláudia, está aqui, paz e graça do Senhor, ela vai falando assim conosco, vai interagindo, isso é bênção. A Ítala está, bom dia pastores, ela diz, abençoado dia para todos no amor e na paz do Senhor. Está aqui a Ereni Rodrigues, bom dia, Deus abençoe. A Cláudia diz de novo, o evangelho é o poder de Deus, isso é pura verdade, Gislene, bom dia, paz e graça. Simone Almeida, bom dia. Gislene Araújo Costa, Deus abençoe. O Paulo e Ângela Moura, paz, irmãos, Deus abençoe grandemente seu dia. Paulo Moura falando daqui de Guaíba. Deus te abençoe, Paulo. Deus te abençoe nessa manhã, né? Tá ali em Guaíba. A Simone Almeida de novo, bom dia a todos. A Ítala, Deus é bom e para sempre a sua misericórdia. O Alexandre diz paz a todos. Estamos aqui. Gislene, bom dia. Simone Almeida, que Deus abençoe seu dia, minha irmã.
A Ítala, bom dia, pastor Paulo, Deus te abençoe grandemente. Bom dia, Ítala, Deus te abençoe. Que legal. Várias pessoas conosco já, né, nessa manhã. O pessoal acordou cedo, apesar do frio. Tem dia que custa, os irmãos vão entrando na live, sabe? Alguns vão acordando mais tarde, mas nessa manhã estamos aqui com uma quantidade de pessoas, uns irmãos já nos assistindo. Fique conosco. Eu quero te pedir, compartilha. Eu vou voltar com a palavra. Compartilha a live. Compartilha. Você pode estar aí ministrando sobre a vida de alguém, uma palavra que alguém está esperando ouvir nessa manhã. A Cláudia, bom dia, pastor Paulo Rogério e equipe, Deus abençoe grandemente vocês. Com todo esse frio, vem fazer uma live abençoada para nós. Nós, os pastores, os irmãos que estão aqui conosco da técnica, a gente acorda cedo quase todos os dias aí mesmo, né? Eu ainda... Cada um de nós, né, alguns pastores têm seu trabalho secular também. A gente às vezes levanta muito mais cedo, já vai preparando o dia, né, se preparando para aquilo que é os afazeres. Nós temos aqui a Marileia. Bom dia, pastor Paulo Rogério, que a paz e a graça esteja com o Senhor e com todos. Gislene, bom dia. Olha, tá aqui, tem mais pessoas aqui. Cláudia Antunes, Mário, bom dia, pastor Paulo Rogério e equipe, demais irmãos, que Deus esteja nos cuidando e abençoando a todos nós. Valéria Santos, bom dia a todos, Deus abençoe sempre. Bom dia, querida, minha esposa Valéria, um beijão, está nos assistindo, né? Bênção de Deus. Aqui Vera Regina Ramos, bom dia, família Encontros de Fé, que Deus proteja sempre desse frio, as pessoas desse frio, e quem puder leve um agasalho para quem tem frio. É verdade, estamos aí trabalhando, vamos falar um pouquinho sobre ação social. Nós vamos a uma canção, né, João? Vamos botar aquela breve canção, depois eu vou voltar falando um pouquinho daquilo que são as coisas da agenda da igreja e vamos também compartilhar a palavra. Fique com a gente, vai compartilhando aí, não saia e Deus vai falar contigo.
Muito bem, estamos de volta. Programa Encontros de Fé de Gravataí, indo ao ar de segunda a sexta-feira, das 8 até as 8h45. Até 15 para as 9, nós estaremos aqui ministrando, falando da palavra, passando a agenda da igreja. Agora 11 graus, né? 11 graus de temperatura, nessa manhã de terça-feira, final do mês. Mas eu quero falar rapidamente da agenda, daquilo que temos. Como falei ontem, nós encerramos nosso seminário. Por uns 30, 40 dias terá um recesso, depois voltaremos de novo na segunda-feira. Então, próxima segunda, nós retomaremos a oração nas localidades. Em cada localidade, 20 horas, reunião de oração. Hoje à noite nós temos em cada localidade Parque Florido, Morada do Vale 1, Parque dos Anjos / Centro, nós temos nosso culto de socorro e milagres. Nós estaremos ministrando uma palavra, né? A equipe ministrando uma palavra, o pastor Adroaldo, né? Ali no Parque Florido, o Ronaldo e uma equipe, e eu estarei ali no Parque Florido, no Parque dos Anjos / Centro, ministrando uma palavra. Eu devo dar continuidade a esta palavra que vou falar agora pela manhã. Estaremos orando junto com os irmãos, ministrando a presença e a graça de Deus. Então, nossos cultos hoje à noite, 20 horas. Amanhã à noite, aqui na nossa sede, né, aqui na 64, nós temos nosso culto de socorro e milagres também, 20 horas. Transmissão Facebook e YouTube. Nós temos também ali, a quinta-feira à tarde, 15 horas, nosso culto de socorro e milagres aqui também na nossa sede, né? E também temos na sexta-feira os jovens, 20 horas, adolescentes e jovens, uma reunião muito abençoada. Nos sábados à noite, né? Na quarta tarde, no Parque dos Anjos / Centro, um culto também de socorro e milagre, 15 horas. No sábado à noite, nossas reuniões da família em cada localidade. No domingo, nós temos o culto da família aqui na sede, na 64, 9 da manhã e 19 horas. O culto da 19 é transmitido pelo Facebook e YouTube também. Neste domingo, em especial, depois da reunião da manhã, teremos o evento Ação Social de Fé, né, no domingo, onde estamos assistindo algumas famílias, e aí nós contamos também com a tua participação, e você pode trazer 1 quilo ou mais de alimento não perecível, né, nas reuniões, e vai ter uma equipe trabalhando, fazendo a entrega das cestas básicas, a quentinha, conforme temos falado aqui. Então, eu quero nessa manhã lembrar você disso. Pode contribuir também, né, fazer você pode transferir, dar a tua oferta, o teu dízimo, por meio de uma transferência. Os dados bancários os irmãos vão colocar na tela, aqui embaixo, no rodapé da transmissão. E você pode fazer um Pix, tem o número ali do Pix, 996-32-1740. Tá bom? A contribuição é uma forma de você abençoar alguém, colaborar, e aí é bênção de Deus. Nós, lembrando que cada reunião, tanto aqui na sede como no congregar, nós continuamos com agendamento. Colocamos ali nos grupos o número de telefone e você vai te inscrever para cada reunião. Amém? Nós falamos assim rapidamente, como eu disse, o tempo passa ligeiro e eu quero dar uma ênfase um pouquinho sobre a questão da palavra. Deus tem sido bom conosco. Nós temos aí recebido uma palavra de Deus, uma palavra que pode nos manter. Eu quero fortalecer tua fé nessa manhã, porque às vezes nós podemos nos esquecer. Nós podemos, daqui um pouco, nos tornar um pouco incrédulo em relação àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus nos prometeu por meio de Jesus Cristo, e daqui um pouco nos surpreendermos, né, sendo pego de surpresa com aquilo que Deus já havia prometido, tá? Porque Deus faz promessas para nós e nós precisamos, em todo tempo, em todo andar, em toda a nossa caminhada, estarmos numa expectativa do que Deus vai fazer. Eu quero ler um texto com você e vamos falar um pouquinho sobre isso, de mantermos aceso, né, ou acesa a expectativa de um milagre de Deus na nossa vida. Em todo tempo. Eu não posso perder isso. Se eu perder isso, eu posso ser pego de surpresa e daqui um pouco, né, eu posso me desencorajar ou até mesmo não ter uma palavra para alguém
que esteja precisando de um milagre também daqueles que me cercam. Eu quero falar um pouquinho nessa manhã, agora 8h23, nessa manhã fria, chuvosa, né, lá na rua. Eu quero falar um pouquinho sobre Lucas capítulo 1. É um relato, é uma história, né, que foi relatada por meio de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler do 11 em diante. Diz assim a palavra: Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Olha que palavra. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário, mas saindo ele não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Esse texto ele é muito interessante. Ele é maravilhoso porque está falando aqui de João Batista, o que precede o que precede a Jesus, né? E em relação àquilo que era as boas novas do Evangelho. Mas eu quero me ater àquilo que aconteceu com Zacarias. Isso que aconteceu com Zacarias é mais comum do que podemos imaginar. É mais comum do que podemos imaginar. Zacarias, ele era sacerdote, ele ministrava no templo. Ele estava fazendo aquilo que lhe cabia no seu turno. Havia muitos sacerdotes. Então, é como que hoje a gente faz uma escala para portaria, por exemplo, a recepção, né, para que as pessoas fiquem ali. Cada culto alguém recepciona a igreja, né, um casal, às vezes dois jovens estão ali, às vezes né, pessoas que vão a cada culto recebem uma escala para vir atender, receber, recepcionar. E também como pastores, às vezes a gente recebe uma escala para pregar. O pastor Márcio chega: Pastor Paulo, tu vai ministrar tal quarta-feira, o pastor Adroaldo vai ministrar tal quarta, o pastor Christian, o tal domingo. Tu pode, né, vou dar uma escala aqui para vocês no programa da live. Então, para trazer um pouquinho para o dia de hoje, mas Zacarias aqui ele estava fazendo aquilo que era a sua escala do turno dele. E ele estava ali, ele foi levar diante de Deus, dentro do templo, o incenso. Ele foi fazer o que lhe cabia como serviço. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. Ele estava envolvido com as coisas de Deus. Ele estava ministrando na presença de Deus, né? E me chama muito a atenção porque Zacarias ele entra no templo para entregar o incenso, e aqui é um momento de adoração a Deus,
Zacarias estava adorando e o povo estava do lado de fora, porque naquele tempo o povo não podia entrar no lugar que ele estava indo, que era no Santo dos Santos, era onde ficava, né? Aí entra a questão do Antigo Testamento, questão toda do preparo, né? Daquilo que era colocado diante de Deus. E ele entra e ele tem uma experiência no sentido de uma visão daquilo que era o propósito de Deus para a vida de Zacarias e da sua esposa. Eu quero me ater em relação a isso, porque ele entra no templo para fazer algo para Deus e naquele momento ele tem uma visão em relação a uma bênção que ele ia receber. Zacarias e a sua esposa não tinham filhos. E diz a palavra aqui, né, que a sua mulher Isabel não podia, ela era estéril. O seu útero não podia gerar filhos. Né? E a palavra nos mostra que ele estava no templo ministrando. Estava lá colocando incenso. Ele estava trabalhando. Né? E, de repente, Deus fala com ele. Deus se manifesta a ele através do anjo. Ele vem e recebe uma mensagem do próprio Deus. Eu posso dizer assim que a manifestação da palavra através do anjo, porque veio quentinha do céu, do trono de Deus, uma palavra a Zacarias e uma bênção para ele. As bênçãos de Deus para a vida de alguém. Mas me surpreende muito porque o tempo pode ter apagado na vida de Zacarias aquilo que ele estava orando a Deus. Veja que quando o anjo diz para ele: olha, Zacarias, a tua oração foi ouvida diante de Deus. Eu não posso deixar de entender que Zacarias vinha orando: Deus, quando é que tu vai me dar um filho, Deus? Quando é que tu vai me dar um filho, Deus? Quando é que eu terei um filho? Quando é que a minha mulher vai engravidar? Por quanto tempo Zacarias deve ter orado pedindo um filho para Deus? E aí ele está lá servindo a Deus, ele vai orando, o tempo vai passando, os dias vão passando, os meses, os anos. E aí a oração dele foi sendo colocada para Deus, colocada diante de Deus. E o tempo foi passando, e o milagre não acontecia. O tempo foi passando, e o milagre não acontecia. Talvez meses, anos foram passando, e Zacarias não teve filhos. Mas me surpreende porque o anjo diz para ele: olha aqui, ó, Deus respondeu a tua oração. Chegou o dia, chegou o tempo de tu receber a tua bênção. Zacarias, chegou o tempo. Mas me chama muito a atenção, parece-me que este tempo apagou ou fez com que Zacarias perdesse aquela expectativa, aquele ímpeto de crer que Deus podia dar um filho a eles. Tanto é que o anjo diz: olha, chegou agora a tua bênção, está aqui. Deus mandou dizer. E aí Zacarias, irmãos e irmãs, é algo muito interessante em relação a isso, porque Zacarias, ele olha para aquilo que ele enxergava de si mesmo. Como é perigoso nós atrelarmos o tempo ou ligarmos o tempo àquilo que são as circunstâncias e àquilo que é o que estamos enxergando humanamente. Humanamente, tudo vai demonstrar que nós podemos não receber a bênção. Aquilo que Deus tem para ti, seja uma promessa de Deus em relação ao ministério, seja uma promessa de Deus em relação a algo que tu está buscando de Deus, tu olha assim: não, mas eu vou orar, mas não sei se isso vai acontecer. Eu creio que Deus vai fazer. Só que às vezes o tempo passa. E o tempo não é algo que muitas vezes é o mesmo
tempo de Deus. O nosso não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes Deus tem algumas coisas para nós que não é naquele tempo que nós gostaríamos que fosse. Quero chamar a tua atenção para isso. Aqui você vai perceber que Zacarias queria ter tido filho muito tempo antes. Mas a bênção de Deus, a resposta de Deus veio quando eles eram velhos. E ele já tinha, talvez este tempo tenha apagado a lembrança no coração de Zacarias de que para Deus não há impossíveis. O tempo pode apagar no nosso coração. Irmão, irmã, eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, porque o tempo pode, as circunstâncias, às vezes o nosso envolvimento, sabe, irmãos? Nosso envolvimento, também temos que tomar cuidado, às vezes o nosso envolvimento com a própria obra, com as coisas que são de Deus, e é bênção nos envolvermos com as coisas de Deus. E aqui eu quero apontar, assim, chamar a tua atenção por um ponto. Às vezes até mesmo nós, pastores, você que é obreiro, você que está acostumado a ministrar, você que às vezes ministra louvor, né? Temos aqui alguns jovens que se envolvem com louvor também, estão lá ministrando louvor, ministrando sobre a vida de outras pessoas. Nós ministramos sobre a vida de pessoas, nós oramos para que milagres aconteçam na vida de pessoas. E Deus cura a pessoa, Deus liberta os cativos. Nós ministramos o louvor, né? Os jovens ministram, ou os irmãos estão ali ministrando louvor sobre a vida dos outros, vê coisas acontecerem e às vezes podem cair nesse esquecimento de que Deus também pode fazer milagres na vida deles, mesmo que o tempo tenha passado. Vejam aqui, irmãos e irmãs, que Zacarias estava ministrando no templo para o povo. E aí quando o anjo aparece para ele e diz, olha aqui, ó, a tua bênção chegou. Aí eles, como é que isso vai acontecer? O tempo já passou. Eu estou muito velho. Eu já não vou mais conseguir gerar filhos. A minha mulher ainda é estéril. Ele mesmo diz, como é que vai acontecer essas coisas? Quem somos nós para perguntar para Deus como é que as coisas vão acontecer? Eu não posso colocar os meus olhos naquilo que são as aparências. Porque a palavra de Deus diz, no Antigo Testamento, tem um relato que diz que quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele? Como é que eu vou imaginar que Deus tem limitações para não fazer algumas coisas que vão se cumprir na tua vida ou na minha vida? Aqui Zacarias, ele olhou para a sua limitação física e da esposa no tempo que... Mas como? Como que eu vou receber essa bênção? Como que eu vou ter... Minha esposa vai ter filho? Nós somos velhos já. O tempo passou e terminou apagando aquela chama, talvez, irmãos e irmãs, aquela chama da expectativa de receber de Deus uma promessa ou algo que ele esperava de Deus. Esperava de Deus. Aqui Deus, o anjo disse, olha, bastava ele dizer, amém, glória a Deus, aleluia, chegou a minha promessa, chegou a minha hora de receber. Talvez ele via muitas coisas na vida dos outros, sabe, irmãos? Às vezes nós vemos muitos milagres na vida dos outros. Nós enxergamos muitas coisas. Muita gente chega na nossa volta, pode chegar na tua volta, chegar para ti, para tua família, né? Talvez para tua esposa dizer, eu recebi um milagre, eu recebi uma bênção. Você pode daqui a um pouco te encontrar vendo coisas extraordinárias na vida de outras pessoas e o tempo vai passando e a gente fica perguntando, Deus, quando é que isso vai chegar para mim? E daqui a um pouco não chegou ainda. Não recebi de Deus. Talvez Deus não queira isso para mim. E aí a gente se envolve com as coisas da vida, a gente se envolve até mesmo com a obra. Não está errado se envolver com a obra e com as coisas da vida, porque nós temos que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa família, a gente
nós precisamos nos envolvermos com as coisas do reino, porque isso vai ser bênção para nós, mas nós não podemos perder a expectativa de que temos um Deus que faz milagre em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer tempo, naquilo que é o propósito e o querer dele. Talvez aqui Zacarias já tinha, eu já estou velho, agora eu vou cumprir os meus dias, eu vou cumprir o meu tempo, vou ali, vou ministrar, vou embora. Sabe aquela rotina? Diz aqui que ele cumpriu os dias determinados nele, no 23. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Ele ia e voltava. Ele ia até o templo, ministrava e voltava. Ele ficou tão surpreendido com a presença do anjo ali no templo e com a palavra que ele recebe, que ele ficou meio incrédulo assim. Puxa, será que vai ser mesmo? Ele havia orado, irmã, ele havia orado, porque o anjo diz, a tua oração chegou diante de Deus. Como é que eu posso atrelar o tempo numa resposta de Deus? Há um outro relato no Antigo Testamento, quando Deus promete um filho a Abraão e Sara, ela também era estéril, e o anjo se apresenta para eles e ela se riu, porque ela já era avançada também em data, né, em anos de vida, Abraão já era velho, e ela começou a rir. Como é que isso vai acontecer? Sabe, o tempo pode apagar uma expectativa, uma convicção, uma certeza. Nós não podemos deixar que isso, as coisas do dia a dia, as coisas da vida, nós não podemos deixar que a rotina, ou até mesmo o nosso serviço com a obra, venha a apagar a expectativa que temos do que Deus pode fazer. O envolvimento com muitas coisas podem fazer com que a gente daqui a um pouco olhe para a aparência das coisas. Você não pode se limitar àquilo que é aparência. Vamos lá, talvez você já ouviu tantos milagres de cura. Às vezes a gente ouve tantos milagres de cura. Curou o câncer do fulano, curou o câncer da ciclana, fez milagre no útero da irmã que era estéril. Já temos visto tantas coisas. Libertou aquele que é cativo das drogas. Puxa vida, aí teu filho está preso nas drogas e você orou a Deus e digo, puxa, já ele está lá no fundo do poço. Eu orei tanto a Deus, o tempo passou e você perdeu a expectativa do que Deus pode fazer. Eu quero dizer para você, esse Deus é o mesmo de quando nós oramos. Preste atenção nisso, meu irmão, minha irmã. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, será para sempre. Ele é o mesmo Deus que vem e manda a resposta para Zacarias. Ele é o mesmo Deus que estava lá com Abraão e Sara quando fez a promessa para eles. É o mesmo Deus. Não há sombra de variação nesse Deus. Esse Deus é o mesmo que deu a resposta de Abraão. Que Deus que falou com Davi, fez promessas a ele, que disse que da geração dele viria o Messias, né? Olha, tem tantas coisas lindas. Eu quero, nessa manhã, lembrar a você que Deus, ele age em todo o tempo. E as promessas dele não caem no esquecimento. Eu quero, nessa manhã, lembrar os irmãos e irmãs que estão conosco, você que nos acompanha, você que está nos assistindo. Zacarias e Isabel receberam a bênção deles, mesmo sendo muito velhos. Nasceu João Batista, uma grande bênção, um homem que foi usado por Deus. Precedeu Jesus. Jesus deu testemunho dele que não houve profeta maior do que ele, e não haveria. Então, talvez o tempo apagou a tua expectativa de milagre, de salvação do teu filho, da tua filha. Talvez você esteja ouvindo nessa manhã, eu quero despertar em você nessa manhã esta fé capaz de te manter nessa expectativa. Muitas coisas querem afogar
aquilo que são as promessas de Deus para a nossa vida. Mas eu quero orar com alguns nessa manhã. Eu quero orar. Hoje um dia que surgiu e alguns talvez estavam meio desanimados porque ainda não receberam a promessa de Deus para sua vida ou o milagre que precisam. Eu quero orar contigo para que tu te mantenha firme. Irmão, irmã, não olha para a circunstância, não olha para o que homens ou mulheres dizem para você. Olhe para o que Deus é capaz de fazer. Ouça o que Deus diz a respeito do que Ele pode fazer. São agora 8h44. Nós temos aqui alguns irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu quero manter o horário do encerramento, como tem sido assim, comportado. Né, Joãozinho? Gabriel, comportado. Honrar aquilo que nos é pedido para fazer. Mas eu quero orar com você. Olha aqui, ó. Temos aqui alguns irmãos vão falando, né? Estão aqui. Olha, bastante gente. Maria Janilce nos assistindo, a Margarete. A Maria Janilce diz assim: bom dia, pastor Paulo, Deus abençoe a todos nesse dia. A Gislene: tem que ser no tempo de Deus, é verdade. A Ítala: eu oro, creio e descanso no Senhor. Glória a Deus. Não temos que questionar a Deus e sim crer e descansar. É verdade. Deus sabe o que está por vir. As promessas do Senhor duram para sempre. Olha, temos bastante gente. Eu quero orar por aqueles que fizeram um pedido de oração e abençoar o teu dia. Mantenha a expectativa. Não é uma ansiedade, mas uma expectativa do que Deus pode fazer e lembrar você do que você orou a Deus, do que você pediu para Deus. Não está no esquecimento. Quero orar contigo. Feche os teus olhos, você onde está, você que nos acompanha. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, nesta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pelo poder que tu manifesta, curando, restaurando. Obrigado porque tu nos lembra, tu nos anima, tu nos incentiva. Aqui, Senhor, este homem, ele talvez o tempo tenha apagado da memória dele, ou ele se esqueceu de quanto ele orou para ter um filho. E tu não te esqueceu, Senhor. Tu nunca te esquece daquilo que pedimos a ti. No tempo, naquilo que é para nos abençoar, nós precisamos continuar lembrando que tu és um Deus do impossível. Portanto, cura os enfermos, liberta os cativos nessa manhã. Abençoa o teu povo. Há expectativa, Senhor, no coração de pessoas de resposta de oração. Supre, faz milagres no nome de Jesus Cristo. Assim nós colocamos tudo na tua presença. Responde as orações pedidas nesta live. Aqueles que estão compartilhando, aqueles que estão buscando. Oramos e colocamos tudo na tua presença. Abençoa o dia de cada um. Cada irmão, cada irmã. Repreendemos as trevas, o mal, o diabo. Trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, encantamentos. Desligamos, agora desfazemos no nome de Cristo. E declaramos saúde sobre o corpo do enfermo. Da vida de cada um que está pedindo oração nessa manhã. Em nome de Cristo oramos. Amém e amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Mais um dia, mais um programa. Amanhã estaremos de novo, de volta aqui, né? Ministrando uma palavra ao teu coração. Compartilhe a live. Deus abençoe. Graça e paz sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro
Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk, corretora de seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk, corretora de seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Aulas de música com João Steinmetz. Violão, contrabaixo, bateria, teclado e guitarra. Contato 51 986 31 14 75 ou pelo Instagram _João Steinmetz. Aulas na Igreja Encontros de Fé de Gravataí, na Parada 64. Te convido a ficar em pé nesta noite. Levanta tuas mãos e diga toda glória. Aleluia, Jesus. Da tua presença. Vem essa noite ainda mais aqui, Jesus, nós, teus filhos, te adoramos. Vem, levanta-te entre nós e recebe o louvor que rendemos de coração. Tu
glória. Enche-nos. Erga tuas mãos e diga: Jesus glorioso, toma-nos, toma-nos. Jesus glorioso, cria em nós templo para te adorar e entronizar. Com poder da vida em nós, enche o nosso ser de ti. Vem resplandecer o teu poder em nosso ser. E nós dizemos glória ante o trono. Toda glória, te adoramos, Rei, na tua presença. Nós, Filho, te adoramos. Vem levanta-te entre nós e recebe o louvor e de erga tua voz, erga tuas mãos e diga a Ele toda glória.